Boa noite, minha gente. É um prazer revê-los. Estou passando aqui para dizer que nossa aula hoje vai ser assim gravada. Eu vou revisar sobre o romantismo no Brasil, na poesia e na prosa, porque na aula anterior muitas pessoas faltaram. Então, o romantismo, nós já vimos que ele visava a liberdade do Brasil, tanto política como também cultural. É um movimento que preza pelo sentimentalismo, pelas emoções, pela revelação do mundo interior. Nós vimos que o romantismo ele está atrelado ao nacionalismo, ao mal do século, à liberdade pelas lutas sociais. E em cada uma dessas fases, os escritores, como na primeira fase, Gonçalves Dias como principal, na segunda, Álvares de Azevedo, e na terceira, Castro Alves, esses escritores, cada um vai revelar uma faceta do romantismo no Brasil, que foi introduzido em 1836, como nós vimos na aula anterior, né, por Gonçalves de Magalhães, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades. E aí, Gonçalves Dias cantou a pátria, exaltou a natureza, né, com aquele poema Canção do Exílio, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nós vimos que Álvares de Azevedo é o poeta ultrarromântico da segunda geração que prega a questão do mal do século. E aí ele cultua a morte, né, de forma exacerbada, em que o egocentrismo, o pessimismo, o egoísmo estão em voga. Na terceira geração, nós vimos que Castro Alves, o poeta considerado dos escravos, dentro desse contexto, ele lutou pela liberdade, pelo abolicionismo, que nós vivíamos na sociedade escravocrata. E aí eu vou compartilhar aqui com vocês uns slides para ficar mais nítida essa explicação que nós estamos vendo agora, certo? Dentro desse contexto, o romantismo na poesia, né, o movimento literário do século XIX, como eu falei para vocês, foi introduzido no Brasil por Gonçalves de Magalhães em 1836, primeira metade do século XIX. Então, nós vamos visualizar aqui nesses slides, né, o marco inicial do romantismo, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Dias, né, o símbolo do nosso romantismo no Brasil. As denominações da primeira geração romântica, indianista e nacionalista, que traz como temas exaltação da natureza, excesso de sentimentalismo, amor indianista, o fanismo, que se revela na exaltação da pátria. Nós percebemos que, dentro desse contexto, os dois principais escritores foram Gonçalves de Magalhães, como vocês estão percebendo aqui na tela, e Gonçalves Dias. Né? Gonçalves de Magalhães introduziu o romantismo no Brasil e Gonçalves Dias é considerado poeta indianista e nacionalista. Percebemos também que ele cantou e exaltou a natureza com o poema Canção do Exílio, como vocês já pesquisaram, já falaram sobre ele, né? Exaltação da pátria, como vocês estão vendo aqui. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Veja a exaltação que ele faz da terra, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, ele estava exilado e cantava a pátria do Brasil, exaltava com muita propriedade. Né? Dentro desse contexto, nós também temos a segunda geração romântica, em que os escritores eram pessimistas, não acreditavam que a liberdade do Brasil poderia dar certo, que o Brasil poderia progredir, e tem como denominações a segunda geração como byroniana, mal do século, ultrarromântica e subjetivista. Nesse contexto aqui, eles cultuavam a morte, porque os temas mais comuns eram o pessimismo, a morte, o tédio e a fuga da realidade. E aí nós percebemos que os escritores, dos escritores da segunda geração, o mais importante foi Álvares de Azevedo, né? A segunda geração do romantismo no Brasil foi Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, o jovem autor ultrarromântico,
Ele escreveu poesia, conto, teatro. Dentro do contexto de poesia, ele escreveu um dos livros mais importantes, que é Líria dos 20 Anos, do conto Noite na Taverna e do teatro Macário. Essas obras revelam o tédio, o pessimismo, o culto à morte. Geralmente, dentro desse contexto, o que predomina é a questão do mal do século, os escritores que morriam muito jovens, porque tinham uma vida boêmia, bebiam muito, né? E o pessimismo os chamavam para a morte. Aqui nós temos uma foto da Lira dos 20 Anos, dele, de Álvares de Azevedo. E um trechinho aqui. É uma lira, veja o pessimismo, veja o conteúdo pessimista, vazio desse trecho. É uma lira, mas sem cordas. Uma primavera, mas sem flores. Uma coroa de folhas, mas sem viço. Quer dizer, não tem vida, né? Uma poesia que não exalta a vida, exalta a morte, o deserto, a secura do ser humano, né? O que o ser humano pode atingir de mais ruim dentro de si. E aquele poema que eu pedi que vocês pesquisassem, nós já discutimos sobre ele, como eu falei no início aqui, uma revisão, né, um reforço sobre o romantismo. Este poema foi escrito pouco tempo antes de sua morte. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir que manhã. Eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecera, ao menos, se eu morresse amanhã. Então, nessa última estrofe, nós percebemos que eles sentem uma dor no peito e essa dor, ela cessaria se ele morresse amanhã. Então, nós percebemos que nesse poema o Álvares de Azevedo cultua, sobretudo, a morte. Na terceira geração aqui, é uma geração considerada condoreira, né? A poesia de cunho social, porque os temas mais presentes dentro dessa geração, a luta pela liberdade, né? Temas sociais, o abolicionismo, em virtude de nós vivermos em uma sociedade escravocrata. Os principais escritores, como vocês percebem aqui, é Castro Alves e Souza Andrade. Só que Castro Alves se destacou sobremaneira, como nós percebemos naquele poema que eu pedi que vocês pesquisassem de Castro Alves, O Navio Negreiro. Né? Os negros eram trazidos à força, separados de suas famílias, da África para o Brasil, e aí era um sofrimento muito grande dessas pessoas, desses negros, desses seres humanos que eram trazidos à força para cá. No mesmo local que eles dormiam, eles defecavam, eles comiam, e se não aguentassem, quando morriam, eram jogados ao mar como se fossem animais irracionais. E aqui eu trago um trecho do poema, né? Aqui a corrente, simbolizando a escravidão, era um sonho dantesco. O tombadilho que das luzernas avermelhado a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Fine de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Dançar de que maneira? Como nós percebemos aqui, ó, nós, nesse verso, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, quer dizer que eles apanhavam, eles eram maltratados durante a viagem, né? Durante esse percurso da África para o Brasil. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Então, nós estamos vendo aqui uma criança sendo amamentada pela mãe, né, regada pelo sangue da mãe, porque era muito sofrimento, muita judiação dessas pessoas que eram trazidas para cá. Na prosa romântica, como nós vimos, continua com esse ideal de liberdade, né? Mas na prosa romântica nós temos alguns escritores muito importantes que se destacaram. A exemplo deles é José de Alencar, que foi um poeta, como nós já vimos, indianista, regionalista, poeta que escreveu obras indianistas,
regionalistas, urbana e de cunho social. Dentro desse contexto, né, nós estamos vendo aqui a mata do Brasil, né, o índio, que era o herói nacional, e a sociedade do Rio de Janeiro, porque no romantismo quem prevalecia era a burguesia, né? Então nós percebemos aqui as festas, né? As festas da burguesia, e o contexto histórico está ligado à independência do Brasil, onde procurou se definir a nação como povo, língua e cultura brasileira. O projeto romântico era um projeto de construção de uma cultura brasileira autônoma, no sentido de o Brasil se libertar de Portugal, tanto na política como também na cultura. Nascimento do romance, esse romance era escrito em folhetins, e que, como eu falei há pouco, a classe consumidora da época era a burguesia. E aí, dentro desse contexto, como eu falei há pouco, os tipos de prosa romântica são indianista, que vai representar a vida primitiva, e aqui está representado pelo romance Iracema, o Birajara, o Guarani. Romance regional vai estar diretamente ligado à questão da vida rural, e aqui nós temos o gaúcho. Romance urbano, a vida citadina, a vida da cidade, Lucila, Diva, Senhora. Esses romances vão representar as características da sociedade daquela época. Dentro desse contexto, o que é que esses romances vão representar? A busca da identidade nacional, seja na selva, seja no campo, seja na cidade. Inicialmente, o romance foi publicado em folhetins, né? O primeiro romance escrito no Brasil em folhetins foi o romance A Moreninha. Vão revelar o sentimentalismo, o impasse amoroso com final feliz ou trágico, como nós temos como final feliz Senhora, nós temos como final trágico Inocência, de Visconde de Tauné, oposição aos valores sociais, né? Peripécia, artimanha narrativa, como nós temos no romance de costume, Memórias de um Sargento de Milícias. E aqui nós trazemos, né, os folhetins e o romance no romantismo brasileiro. Nós percebemos aqui, ó, a Moreninha, que foi o primeiro romance em folhetim, o Sertanejo, que é um romance de José de Alencar, Senhora, romance urbano, Lucila também, romance urbano, Memórias de um Sargento de Milícias, um romance, vamos dizer assim, um divisor de águas, do romantismo para o realismo, mas um romance de costumes. A Escravizaura, né, que já foi novela, essa novela já passou muitas vezes na Rede Globo, o Birajara, romance indianista, Iracema, também um romance indianista, e o Guarani, também um romance indianista. O romance indianista, o que é que ele tem como caráter? Autêntica expressão da nacionalidade, vai revelar, porque o índio era considerado o herói nacional. Quem foi o maior representante? José de Alencar, né? Como eu falei há pouco, escreveu os principais romances indianistas, Iracema, o Birajara e o Guarani. Nesse contexto, eu vou compartilhar aqui outra tela com vocês, desse assunto do romantismo na prosa, que nós temos também outros escritores, como Frank Távora, Bernardo Guimarães, certo? E esses escritores contribuíram sobremaneira para alimentar a sociedade burguesa daquela época. E aí, voltando aqui à tela, para que vocês possam absorver melhor esses conteúdos que nós vimos aqui, eu vou passar um exercício em PDF, vou mandar no grupo, vocês vão responder e na próxima aula nós vamos corrigir esse exercício. Eu espero que vocês compreenderam. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode entrar em contato, certo? E eu desejo uma excelente noite para vocês, tá bom? Que o Senhor os abençoe e até a próxima aula, viu? Grande abraço, um beijo no coração de vocês.